Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Se puderem colocar para mim, então, por favor. Apocalipse 3:6. Tinha comentado com o pastor Ronaldo sobre uma mensagem, mas Deus, Ele nos direciona, aqueles que estão com o ouvido atento ao que o Espírito Santo fala, e Ele colocou algo no meu coração este dia, porque hoje eu vivi uma experiência a qual eu não estava preparado, mas como eu sou uma pessoa que vive pelo meu preparo e vivo pelo preparo do Espírito Santo de Deus, Deus falou: vai que eu estou contigo. Fui chamado para falar no culto fúnebre. Eu nunca falei no culto fúnebre. Falei imediatamente, por isso que a gente tem. É bom a gente estar sempre coberto pela retaguarda. Eu já liguei para o meu pastor, que sempre me conduz. Falei: pastor, o que eu faço? Ele falou: calma, filho, lá nessa direção. E assim, como homem de Deus, eu fui conduzido pelo Espírito Santo, pude falar. Mas pregar na igreja uma palavra de arrependimento ou uma palavra de alegria, quando você chega numa situação onde está um corpo ali, é difícil. Não só esse velório, como semana passada passamos por um também, nosso irmão da nossa igreja, né, o João Wilson. E a gente lidar com essa situação. Fala: Deus, a esperança, o coração, a fé, como estamos falando desde o começo desse culto. Aonde está? Para onde vamos? E diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse 3:6: quem tem ouvidos, o que o Espírito podeis tomar sua ação. Em Apocalipse são 7 cartas escritas direcionadas às igrejas, igreja a qual hoje temos como exemplos, direcionada a várias igrejas que tem no Brasil. Olha que interessante, nós somos um país que temos aproximadamente 178 mil igrejas. Temos mais igrejas do que hospital, mais igrejas do que escola. Mas também temos um índice de mortalidade e suicídio muito alto, de fome. Então, eu não me baseio por números, mas são preocupantes quando eu pego esse índice e começo a analisar. A igreja estava para trazer uma palavra. O que está acontecendo? Porque muitas pessoas estão saindo da igreja. Qual a dificuldade de poder lidar com aquilo que eu possa ter fé? Como eu atravesso aquela porta para dentro para entregar um culto, talvez não acreditando naquilo que vai ser ministrado, sem esperança, se realmente Deus vai cumprir aquilo que o Igor falou aqui antecedendo. É muito forte, porque Deus te dá uma autoridade para você profetizar. Muitas vezes você não profetiza aquilo que Deus já determinou na sua vida. Deus já morreu na cruz por você, meu filho. Deus já trouxe a salvação para você. Porque ainda não estamos aceitando, porque ainda não estamos comemorando que Ele tem um lugar lá no céu. Ele tem um lugar reservado para mim e para você. E Apocalipse vai falar que nem choro, nem pranto, nem dor, toda lágrima será enxugada do seu rosto. Você não vai ter mais sofrimento nem tristeza, porque Ele tem preparado um lugar para levar você para Ele. Eu falei: Deus, me mostra, Deus, porque estamos sofrendo como igreja.
por causa dos corações. Há corações amargurados essa noite. Tem coração entristecidos essa noite. Tem coração com raiva. Tem coração quebrado. Tem coração com dúvida. Tem um coração que perdeu a esperança, Jair. Tem coração que não acredita mais no milagre. Porque ter o coração aberto para receber algo é aquele relacionamento. Muita pessoa quer construir uma empresa, mas não quer ter relacionamento com o seu funcionário. Muitas pessoas querem casar, mas não querem ter relacionamentos com seus esposos. Tem muita família acabando, porque pais não se relacionam com os filhos e filhos não se relacionam com os pais. Muita gente quer salvação, mas não se relaciona com Deus. E aí vão se quebrando os elos que temos de interligação, de algo bonito, que Deus quer que nós sejamos em relacionamento. Muitas igrejas estão se dividindo, porque dentro não está tendo relacionamento, porque corações ainda estão magoados. E aí eu entro na mensagem de hoje, que diz assim, Mateus capítulo 13. Vocês aceitaram, vocês acompanham a nossa palavra. Mateus 13, a partir do verso 1. Diz assim: no mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus aceitou-se à beira do mar. Grandes multidões se reuniram-se junto a ele, de modo que ele entrou no barco, se aceitou, e todo o povo estava em pé na praia. E foram muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: o semeador saiu a. Enquanto semeava, uma parte de semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, mas a terra não tinha profundidade. Aí saiu o sol e a queimou, porque não tinha raiz, secou. Outra parte caiu em espinhos, a quais sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu, outro 100, outro 60 e outro 30. Jesus falava por parábolas porque ele tinha algo reservado para os discípulos ou a igreja que ia receber. Deus às vezes tem uma mensagem que é para você como igreja. Coloca o último versículo 9. Quem tem ouvido? No começo eu li o quê? Quem tem ouvidos ouça o quê? Você entende que Deus tem uma mensagem para a igreja, mas às vezes dentro da mensagem da igreja, Deus tem uma mensagem direta para você. Dentro do que o Espírito fala, nossa igreja, ele tem uma mensagem direcionada para o seu coração. E essa é a única parábola que eu vejo que Deus dá uma ênfase de explicação, porque as pessoas não entendiam porque ele falava por parábolas, porque ele tinha uma mensagem codificada, sinceramente, para o seu coração. Por isso que às vezes falamos em línguas, profetizamos e falamos aquilo que Deus nos fala, uma mensagem criptografada daquilo que o Espírito Santo vem falar do nosso coração. As parábolas surgiam para Deus falar algo que era do cotidiano, mas algo que só você sabe o que está acontecendo aí dentro. Eu não posso falar por cada um, mas Deus sabe o que tem acontecido em cada coração aqui. Cada choro, cada sofrimento. E Deus fala assim: eu quero curar a minha igreja. Eu quero ver minha igreja crescendo. Eu quero ver minha igreja cada vez mais prosperando. Ele não trouxe a gente aqui para viver numa miséria
meus filhos não me obedecem, eu tenho que pagar um monte de conta. E aquilo consome a nossa estrutura emocional. E eu não limpo o meu coração. Volta aí, Mateus 13, a partir do verso 18. Compreendei, pois, a palavra do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não entende, veio maligno e mentira o que lhe foi semeado no coração. Esse foi o semeado à beira do caminho. Preste atenção nisso. Ele está falando de corações que entram e não conseguem enxergar e determinar a palavra que foi falada no seu coração. Ela é muito rápido roubada no seu coração. Você às vezes está aqui, mas não está com o pensamento lá fora, está com o pensamento não sei aonde. Você recebe uma palavra, recebe louvores, mas chega de fora, você está pensando: onde eu vou comer? Para onde a gente vai? Vai ser pizza, lanche? Mas acabou de ter um avivamento dentro da igreja. Porque às vezes nem seguir o protocolo. Eu chego naquela porta, a mensagem é roubada no meu coração de uma forma tão rápida. Ela não está nem penetrando. Porque eu não consigo lidar com as minhas dificuldades. A próxima semente, essa foi semeada no solo venenoso. Esse é o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria. 21. Mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação, a perseguição, por causa da palavra, logo tropeça. Deus em toda a sua Bíblia fala de raiz. Raiz de uma forma bem forte. Jó fala que mesmo assim que a árvore estiver cortada, mas ao cheiro das águas, se tiver raiz, florescerá novamente. Não importa se você não está vendo nada, se na superfície não está enxergando nada, mas quando tem raiz, tem palavra que você está ouvindo, se alegra, pula, movimenta, chora, se emociona, mas na primeira luta, na primeira palavra, falaram de mim, olha lá. A fofoca não suporta porque não gera raiz. A raiz, ela determina. Existe uma ética na nossa vida, uma ética cristã que muitas pessoas não sabem. Uma ética normal que nós temos no dia a dia, de respeito ao próximo, educação. Mas a ética cristã são valores que não podem nos roubar. Ela fica como raiz. Se a ética normal do mundo por cima, a ética cristã é a raiz que me mantém. Tem valores que são inegociáveis. Eu não negocio valores. Eu não negocio valores de tomar algo que não é meu. Eu não negocio valores de mentir. Tem valores que eu negocio de traição. Tem valores que eu não posso mais negociar, de fazer coisas que desagradam a meu Deus, porque isso é o que mantém eu. Aquilo que eu estou aqui na igreja, o pastor não está me vendo, mas Deus está. E os valores que eu mantenho como raiz, quando a palavra penetra meu coração, é quando eu estou, quando ninguém está me vendo, é quando ninguém me enxerga, é quando eu estou no meu íntimo fazendo coisa errada. Aí eu quero ver se a gente tem valor de uma semente crescida no nosso coração, para ver se tem raiz. Só quem, olha que a música fala, só quem tem raiz suporta. É só para quem deixa a palavra entrar. Quem tem raiz
a dor, a perda, o sofrimento, a perseguição, os malfeitores. Mas se não tiver, só recebeu com alegria. Foi legal, o culto foi legal, um monte de gente chorou, pularam, e avivamento. Mas na primeira luta, eu xingo, eu falo mal, eu amaldiçoo. Próxima semente. 22. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e não produz fruto. Essa aqui é tão pouco raiz, está crescendo, mas a riqueza começa a roubar. Porque quanto mais você tem, mais você quer. Parábola já dizia: a sanguessuga tem 2 filhas, tá? Não tente alimentar a carne, você nunca vai conseguir. Você pode comprar um carro do ano de 2026, só que 2027 vai lançar outro, você vai ter que querer comprar outro. Você pode comprar qualquer coisa agora, lá na frente vai lançar outra, e você vai querer. Todo mundo vai estar andando de Nike hoje, amanhã todo mundo de Adidas, então eu vou comprar uma Adidas agora, mas eu gastei já, e eu fico não suprindo mais nada, e a riqueza vem tomar no meu coração. Sabe o que Deus fala na carta de Laodiceia? Olha, isso é sério, gente. Hoje a palavra de reflexão. Hoje Deus colocou algo muito sério no meu coração. Hoje talvez não vamos pular, não vamos gritar, não vamos ter avivamento, porque o verdadeiro avivamento Deus quer trazer, mas quando formar o caráter e o coração dos seus fiéis. Ele fala na carta de Laodiceia o seguinte: por causa que vocês não são frio e nem quente, eu vou vomitá-los. Por quê? Por causa das riquezas que vocês têm colocado no seu coração. Isso é Deus falando, não sou eu. Por não serem quentes nem frios, serem mornos, eu não tenho. Porque vocês têm colocado riquezas no lugar e não tem crescido. Mas Deus fala de crescimento. Tem espinho nesse coração, tem pedra nesse coração, mas hoje é noite de limpar isso. Deus quer limpar hoje o seu coração. Você veio nessa noite aqui limpar o seu coração. Hoje você vai ser transformado. É uma transformação do Espírito Santo que vai tirar todo o rancor do seu coração. Isso é para quem crê. Porque evangelho, muitas vezes, a gente entra para perder mesmo, como diz o Juliano Fraga. Nem sempre a gente entra para ganhar. Mas perde aqui e ganha lá. Perde aqui, mas ganha lá. O pastor falou: nós vamos chegar com coroas de ouro, oferecendo, e o fogo não vai consumir. E Jesus vai falar: entra e gozar. Negamos muitas coisas aqui para vivermos lá no Evangelho. Um céu de glória que está prometido para mim e para você. Então não se turbe o vosso coração, nem de Deus e também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Com o Espírito inabalável. Davi tinha acabado de pegar. Ele escreve esse salmo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova-me, Senhor, um espírito inabalável.
Mas esse foi semeado em terra boa, Senhor. Esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e produz 100, outros 60 e outro 30. E Isaías vai falar assim: ó, vinde as águas e comprai o leite e o vinho. Ele fala de dois alimentos: a alegria e o crescimento. Porque vinho simboliza alegria. No casamento de cada um, acaba-se o vinho e ele vai lá transformar água em vinho, trazendo alegria de novo àquele lugar. E o leite, segundo Pedro vai falar, como crianças recém-nascidas desejarem o leite racional, para que nós vamos, o que, pastor Fernando? Crescendo. O que Deus está falando? Você precisa de alegria e crescimento. Todo mundo quer ser feliz e crescer. Então isso já é um projeto de Deus na sua vida, entenda isso. Ele quer que você seja feliz e cresça. E quando ele fala dessa semente, ele está falando de uma graduação: 100, 60 e 30. Muitos crentes não estão crescendo por falta de maturidade. Tudo bem, eu também demorei muito e hoje estou engateando com isso. Deus tem dado muita maturidade espiritual para que ele fale assim: ó, aquele que ouve e a entende. Porque muitas vezes não entendemos aquilo que Deus está falando. É difícil a palavra entrar no meu coração. Por quê? Porque nós estamos falando de crescimento. Aí a palavra vem aqui, eu venho para o culto. Vamos supor que estou no culto e Deus está falando de perdão, mas meu coração está rancoroso e eu não quero perdoar. Então a palavra ela não porque o meu rancor da falta de perdão é muito maior do que Deus falando para mim: perdoar eles porque eles não sabem o que fazem. Você entende que quando você ouve a palavra, às vezes você não entende o que Deus está falando para você. Mas Ele está falando de crescimento hoje. Corações vão ficar alegres, porque você vai limpar todo o rancor que está dentro do seu coração hoje. A prova maior de crescimento que temos é entender que precisamos povoar o reino, pastor. Ganhar almas. E se estamos crescendo, a pergunta fica: já estamos no meio do ano de 2000? Quantas almas você deu para Cristo esse ano? Vamos na gás, Glória a Deus. Quantas almas ganhamos este ano já? Mas pior sim, quando Deus falou no coração. E quantos você perdeu? Tudo bem, filho, se você não conseguiu ganhar uma alma, mas quantas você perdeu? Coloque de pé. Bota a mão no seu coração. Senhor meu Deus, essa noite, Senhor, oramos para Ti, para remover, Pai, qualquer tipo, Pai, de rancor e pedras no nosso coração. Qualquer aquilo que vai vir incomodar, aquilo que vem dar espinho, Pai, vem podando, Pai. Se tiver pedra, vem arrancando, Senhor. Mas que, Pai, almas saiam daqui transformadas, entendendo que o Seu reino é muito maior, Pai, que nossos caprichos, Pai. Muito maior, porque não é sobre mim, não é sobre eles, é sobre o Senhor, Deus. Rasgue o seu coração essa noite, e para você entender que a banda vai tocar agora, eu ouvi um
dele. O Espírito Santo veio ao coração dele e falou assim: ó, assuma o legado. Ele vai até o caixão, vira de costas para o caixão, olha para o povo e começou a falar do amor de Deus. Ele começou a pregar, porque era o único que poderia ter autoridade de pregar o amor de Deus no enterro, porque ele era filho. E no meio do enterro, ele faz um apelo, pastor. E almas começam: eu aceito Jesus. Eu aceito Jesus. Eu aceito Jesus. Olha que coisa linda. Porque a mãe dele ganhava almas. E ele falou assim: eu entendi, mãe. Eu assumo o legado. Eu assumo o legado de multiplicar o reino dos céus. Ele pega o caixão e começa a cantar: a morte venceste, a tumba vazia, tire todos os espinhos, todas as pedras que tem no seu coração. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo pousar. Espírito Santo